Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de Vitor e Vitória, podcast Vis. Não, ainda não tem nome, mas um dia decidiremos com a sua ajuda, contamos com você. E hoje vamos falar sobre como que eu comecei a minha carreira de blogueira, Vixe. youtuber, Uau. instagrammer, Uou. tiktoker, Uau. podcaster. Meu Deus do céu, é muita coisa pra dar conta. Professora! Professora! Se você não sabe do que a gente tá falando, é porque você não conhece o melhor curso de moda do mundo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Se enxerga. Pode render um bom podcast, hein? Ah. Como que a gente criou o Se Enxerga? Como que ele nasceu? Onde que faz pra pessoa comentar se ela quiser um podcast desse tipo? Deixa lá no meu Instagram. É. @virrocha. Deixa lá. Então hoje a gente vai falar sobre... Contar um pouco mais da nossa história, como que a gente começou. Na realidade, assim, eu acho que muita gente já sabe, mas a Vitória começou sozinha. Eu, na realidade, sou engenheiro civil. E quando ela começou a trabalhar com moda, eu tava cursando a faculdade de engenharia civil. Tinha mais ou menos quantos anos? Quando eu comecei? Quando começou? 17, 18. 17, 18? Foi 2011 que eu criei o blog. Então eu tinha 19 anos quando eu criei o blog. Como o Vitor falou, comecei sozinha, né? Ele até então tinha outra carreira, pode render um outro podcast muito bom também. Por que o Vitor não está mais na engenharia civil? Por que ele seguiu um outro rumo? É interessante. É muito bom, Eu acho é que uma história sinistra. E eu acho que é bem legal pra quem acha que a faculdade define a vida da Exato, pessoa, o curso exato. que ela faz. Tipo, cara, fiz esse curso, escolhi isso quando eu tinha sei lá quantos anos. E é isso que eu tenho que fazer pro resto da vida. Não posso mudar, não posso ver outras coisas, não posso abrir os horizontes e tal. Total. Acho legal. Não porque é a minha história, mas porque eu acho Porque que a pode sua ajudar história, muita sim. gente. Não, é porque é a sua história que vai ajudar muita gente. Bom, eu e o Vitor estamos juntos há 13 anos, então tudo que eu contar desse processo aqui, 13 ou 14, um bom tempo, desde 2006. Não, vou fazer 14. Então tudo que eu contar desse processo, o Vitor fez parte, porque até mesmo antes de eu pensar em ser isso, acho que pensar em ser qualquer coisa, a gente já estava juntos, então ele fez parte de todos os processos. Por isso que é muito importante ele estar aqui hoje pra me ajudar a contar a história, porque eu sou muito ruim construindo histórias, eu me perco em datas. Mas enfim, a minha mãe ficou desempregada nessa época e ela decidiu comprar uma marca, fazer um curso de corte e costura, tudo obviamente em passos, né, muito pequenos e lentamente. E aí culminou o quê? Eu estava na faculdade de publicidade, decidi largar a faculdade de publicidade e trabalhar com a minha mãe. Tô certa, Vitor? Tá certíssimo. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe, que ela começou fazendo camisetas com uma máquina de costura, um período muito difícil da nossa vida, que não é pra me vitimizar, foi um fato, aconteceu. O mais importante é que demos a volta por cima e as coisas hoje são completamente diferentes, hoje estamos mais fortes, mas nesse período foi o período de escassez que nos fez dar um jeito. Quando você não tem opção, você tem que dar um jeito. Então, comecei a trabalhar com a minha mãe para que a gente pudesse levar a marca juntas, né? E foi aí que eu entrei na faculdade de moda também. Minha mãe fazendo todo o esforço do planeta, do universo, pra pagar essa bendita faculdade, né? Que foi um sufoco, meu amiguinho. Mas nesse período, a gente começou a fabricar outras peças e aí eu senti a necessidade de divulgar as peças. Não sei por quê. São coisas assim que se perderam no meio da história, porque eu não entendo o motivo de eu começar a gostar de moda, não entendo o motivo de eu me interessar pra criar um blog e, enfim, até o Vitor fez parte, não foi, amor, de escolher o nome? Putz, eu lembro demais do dia que a gente tava lá, naquela casa lá no Pirambu, quem é de Fortaleza sabe. Minha E a gente lá sentado naquela parede, a parede era meio vinho, que ficava o computador em cima de um móvel, de uma prateleira de vidro. Meu Deus. Eu lembro de tudo, O cara. Vitor sabe tudo. Eu tava sentado, tu tava do meu lado, e a gente tava lá pensando no nome do blog e tal. Eu lembro de tudo. E aí a gente criou o nome, qual foi? Moça Bela por VR primeiro, Foi. que era a marca da minha mãe, e VR meu nome, as iniciais. E depois a gente botou blog todo estilo. E daí que começou tudo. Foi. E ficou muito tempo com o blog todo estilo. Exato, muitos anos. Foi. E aí, tipo, eu fiz essa transição do nome, porque antes eu divulgava só a marca da minha mãe. Uhum. E depois caraca, eu preciso divulgar outras coisas, falar sobre outras coisas. Não que ninguém estivesse me pagando. Mas é porque também nessa época tu já tava na faculdade de moda, então Sim. tua cabeça já tava mais aberta Total. pra falar sobre outros assuntos que não Exato. fossem só a confecção da... Exato. A Moça Bela, no caso, né? E eu criei o blog no primeiro semestre que eu entrei na faculdade. Uhum. Então, tipo, hoje eu sei que foi Deus me encaminhando, colocando coisas no meu coração, mas na época era tipo assim, meu Deus do céu. Eu sempre sonhei em, sei lá, ser fotógrafa, fiz faculdade de publicidade, detestei sair.
do nada eu me interesso por moda. Como assim? Como assim? Então eu sei que foi Deus que colocou esse desejo no meu coração pra que hoje a gente estivesse aqui vivendo tudo isso. É uma longa história, mas ainda bem que o podcast é nosso e a gente tem tempo, né, pra contar as histórias. Então é isso aí, você que tá aí, fica ligado, porque tem muita história. Um ponto que eu acho muito importante pontuar é o fato de, no período de escassez, precisa ser criativo. A sua mente dá um jeito, porque você tem que sobreviver. Ali não era questão da minha mãe comprar roupas pra mim, ali era questão de botar comida na mesa. Eram períodos muito difíceis, porque ficou minha mãe e meu padrasto desempregados, né? Então, tipo assim, era uma questão de, ao invés de a gente dividir um ovo por 4, porque tem meu irmão, tem meu irmão, né? E tá vivo, graças a Deus. Não vamos matar o menino, tá vivo, é pra permanecer. Na escassez a gente precisa, a nossa criatividade aflora. Então, é por isso que eu sempre falo hoje pras minhas alunas do curso, pras minhas seguidoras, que por mais que você não tenha muitas roupas, aproveita isso, porque com certeza você vai conseguir extrair mais, eu amo essa expressão, Total. leite de pedra. Eu lembro de um comentário do YouTube que uma menina, até li pra ti, não foi? Que ela falou, nossa, eu lembro de quando eu tinha poucas peças, eu não tinha condição de comprar muitas peças, depois a minha vida deu uma melhorada e eu comecei a comprar mais e tal. E olhando hoje, eu vi que eu perdi total a minha criatividade. Era num vídeo de 8 ideias de look pra quando você não tem o que usar. E ela falando exatamente isso. Quando ela tinha poucas peças, ela tinha que se virar, ela precisava ser criativa, ela não queria repetir o look, ou então ela tinha ocasiões diferentes pra ir, e as mesmas peças, então ela precisava ser criativa. E isso é uma realidade que marcou meio que a história da humanidade, né? O homem sempre evoluiu quando ele estava em processo de escassez. Não vou citar alguns fatos aqui, alguns momentos históricos, porque acaba entrando em polêmicas, mas em vários momentos da história do homem, quando ele estava escasso em algum sentido, ou por alguma necessidade, ele teve que ser criativo, ele teve que inventar. E isso trouxe a gente pro lugar que a gente tá hoje, em termos de tecnologia, em termos de conforto, por aí vai. Até em termos da moda, né? Muitos tecidos foram desenvolvidos nesses períodos. Exato. Que são períodos normalmente de guerra ou de grandes conflitos. Por exemplo. Então, aquela marca lá, como A é? Burberry. A Burberry, pois é. É, que é o tecido gabardine, ele é impermeável, foi criado por os caras de guerra lá. Então, muita coisa, comida enlatada, e por aí vai. Tipo, dá pra citar vários exemplos. A maior parte deles foram na guerra, mas não só na guerra, tem outros momentos históricos também. Mas sempre que o homem se colocou nessa situação de escassez por necessidade, ele teve que ser criativo, ele teve que evoluir. Então, não olhe pra sua situação de escassez como o final, sabe? Tipo, não olhe como se fosse um precipício, a única solução é você pular. Na verdade, as duas soluções não é nem que você pule, nem que você retroceda. Olhe pra sua situação de escassez com o olhar de uma oportunidade pra você ser criativo. Tenta olhar pra sua situação, pra sua condição. A gente sabe que às vezes são condições bem difíceis. A Vitória passou por essa. Eu tava com ela do lado. Pagando a passagem do meu ônibus, glória a Deus. Pagando meu cinema, amor, eu te amo. Tem material escolar. Tudo, Nossa, pô, celular. Enfim, tem muita história, Graças a Deus. Tem muita história. Não tava o dinheiro da merenda, amor. Tem muita história. Mas olhe pra sua situação de escassez como uma oportunidade de você, cara, sair com uma coisa nova, sair com um estalo, uma ideia que ninguém teve ainda. É uma oportunidade pra você fazer isso. É difícil, é muito difícil. Mas tenta olhar de uma forma um pouco mais distante. Tenta respirar, sabe? Respira e olha pra essa situação como uma oportunidade. Certamente é uma oportunidade. Se você passar por ela, você vai sair mais forte. Totalmente. Esses dias a gente tava assistindo uma série e ela falou uma frase. A série chama Annie with A, eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é Annie with A. Enfim, A-N-N-E. Se você botar isso no Netflix, vai aparecer. E aí ela fala, a adversidade é uma bênção. Então, muitas vezes a gente olha pra adversidade como, meu Deus, o cão atentando minha vida. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Napoleão Hill. É o Mais Esperto que o Diabo. E ele fala muito disso, cara. Ele fala muito sobre como a adversidade pode se tornar... A frase é mais... Se eu não me engano, a frase é essa. A adversidade é uma bênção. De como você... Aquele seu momento de mais... Você fala assim, cara, eu tô no fundo do poço. Aquilo ali é uma bênção. Porque se você... Cara, é uma vírgula que você posiciona certo e a frase muda o contexto inteiro. E quando você vê, se tornou literalmente a bênção que você precisava na sua vida. Era a oportunidade que você sempre esperou, tava na adversidade. E sem esse pensamento de quando eu tiver muito, vai ser tudo ruim, né? Vamos cortar isso. Porque a gente não tá falando que quando você tiver bastante, que é o que todo mundo caminha para ter, algo que é mais do que suficiente para viver, né? Que não é o que é luxo. Luxo é totalmente relativo. Luxo para muitas pessoas é um prato de comida, luxo para outras é uma roupa nova uma vez por ano.
E luxo para outros é ter uma bolsa mais cara, um carro, um iate e por aí vai. Então a gente também tem um pensamento muito de pobreza mesmo, de tipo assim, tá, então quando eu tiver muito, vai estar tudo uma bosta. Não. Quando você tiver muito, você já vai ter aprendido, vai ter passado por tudo isso. Você vai aprender a valorizar tudo que você precisa valorizar para que você não naturalize certas coisas e para que você consiga observar e absorver outras coisas que, sei lá, são proporcionadas a você. Então, tipo, não vai pensando aí que quando você tiver muita coisa vai estar tudo ruim, não, porque isso aí é um negócio errado que botaram na sua cabeça. Total, total. Cara, se você parar pra pensar que a prosperidade te proporciona ajudar não só a si, não só a sua família, Uhum. não só os seus parentes, não só os seus amigos, mas literalmente uma nação, literalmente um mundo, Uhum. nações você consegue ajudar. Hoje tem pessoas que impactam o mundo por causa da prosperidade, então Uhum. não encare ela de forma negativa, ela não tem por que ser negativa. Total. Ela tem, pelo contrário, ela tem como ser uma oportunidade de você fazer uma grande diferença, tá? Vamos pra frente. Peraí, que um dia a gente vai fazer um podcast só sobre prosperidade. Pode que ser. engloba não só a vida financeira. Total. Bora? A Fechou. vida financeira é o de menos. Exatamente. Começa na sua mente. A gente criou o blog Todo Estilo, o nome. Tu começou, eu lembro que tu fazia os posts lá nas paredes e tal, foto com celular. Nessa época era o que tinha, era o celular. Era. Nem era ainda um iPhone, porque nessa época, né? Ainda não tinha nem chegado, acho, aqui no Brasil, sei lá. Se tinha, era muito caro. Não, ainda foi uns 2 anos depois que eu ganhei o iPhone. É. E aí começou era sempre as marcas, as peças da marca da tua mãe, depois começaram a ser outras peças, outras coisas. É, eu fiquei 2 anos com o blog, né? Só com o blog e Orkut. Falecido Orkut. E aí, quando foi em 2013, minha mãe comprou um iPhone 3GS, parcelou em 24 vezes. Literalmente. Literalmente. E eu criei uma conta no Instagram. E aí eu comecei a postar dicas daquele jeito que era o Instagram, com filtro Valência, aquela coisa toda. E aí um dia eu recebi um e-mail juntamente com o blog, eu continuava postando dicas, de uma marca me pedindo pra postar 4 fotos por mês no meu Instagram pra ganhar, sei lá, nem lembro quanto era direito. Mas era muito pouco. Era. Era muito pouco. E aí eu, claro, tipo, meu Deus, é só fazer isso? Vamos! E nessa né? época eu tava na faculdade ainda, tá? Era. Só pra contextualizar vocês, a Vitória não tava na faculdade, ainda não tinha se formado e tal. Eu acho que eu me formei mais ou menos assim, nesse ano, 2012, 2013. Foi muito louco, porque quando eu comecei a fazer, ninguém fazia isso, né? Tinham pouquíssimas blogueiras mesmo, assim, não é que tem só Instagram, não querendo desmerecer quem tem só Instagram, porque é um trabalhão, mas digo blogueira de blog. E era algo mais, menos comum. Mas Fortaleza acho que foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter várias blogueiras e ter a cultura do blog. Enfim, quando eu comecei a fazer para essa marca que eu topei, várias outras me viam fazendo. Então, acaba que, sei lá, uma outra chama pra fazer, porque vê a concorrente fazendo. Uhum. E aí eu, opa, vamos. Aí depois a terceira, oi, eu vi você no Instagram tal, você faz isso? Faço. E aí, quanto mais você faz, mais as pessoas veem que você faz, Uhum. mais elas querem que você faça também, porque é assim o mercado, não é mesmo? E tem outra coisa também sobre isso, é que às vezes você se prepara tanto pra fazer alguma coisa e você esquece que quando você começa cru, sem saber, ou sabendo o mínimo, com o tempo você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando. Os primeiros posts, as primeiras fotos, se a gente tivesse um vídeo, ou quem sabe, né? Um dia a gente coloca isso em vídeo e a gente coloca umas fotos, não eram as referências pra hoje, né? Deu uma mudada no conteúdo, né? Deu uma mudada. Graças a Deus. Mas uma das lições que dá pra tirar disso é, cara, começa. Por mais que você não saiba tudo, começa e você vai aprender no caminho, sabe? Por mais que você se prepare e você ache que você precisa estar prontinho pra começar qualquer coisa, qualquer projeto que você tiver, qualquer ideia. Quando você começar na jornada, você vai ver que ainda falta muito. Sim. E você vai ter que aprender muitas coisas no meio do caminho. Verdade. Porque o mundo muda, as coisas mudam, a tecnologia muda as coisas, tudo muda todo o tempo. Então, você vai ter que aprender coisas novas. Então, não espera chegar, ter a certeza de que você tá prontinho, porque você nunca vai estar prontinho. Sim. E o seu projeto só vai ficar cada vez mais velho, seus sonhos só vai ficar cada vez mais distante, aquilo só vai se perder cada vez mais. E se você tivesse simplesmente começado com o que você tinha, com o conhecimento que você tinha, no decorrer do tempo você iria com certeza aprender e se aperfeiçoar e se aprimorar. E hoje, você, tomando como exemplo a Vitória já tá nisso sozinha há 8 anos. 8 anos e eu tô 9 com anos. ela. Eu tô com ela há, sei lá, 5, 6 anos.
Então, a gente evoluiu bastante, mas a gente foi aprendendo com o tempo. E até hoje a gente aprende todo o tempo uma coisa nova. E a gente precisa aprender coisas novas, até para se reinventar, enfim, trazer algo novo, né? Trazer algo Total. fresco. Então, não espera, cara. Começa e você vai aprendendo na jornada, você vai aprendendo no caminho. Sim. E existe muita beleza nisso, existe muito valor em você aprender no caminho. É muito legal você poder olhar pra trás e falar assim, cara, eu evoluí. Tem uma frase que as pessoas falam que é assim: você deveria se envergonhar do seu começo. E aí você vai ter certeza de que você tá num estágio melhor hoje. Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Seu estágio hoje é tão melhor do que o seu começo que você deveria se envergonhar dele. Mas pelo menos você começou. Eu gosto desse raciocínio, mas você não precisa se envergonhar. Você fez Sim. com o que você tinha. Exato. Então você não precisa se envergonhar, você não precisa se limitar por isso. Tem uma frase que eu amo, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Total. Então é isso que você precisa fazer. Fazer hoje com as condições que você tem. Porque se eu tivesse deixado pra fazer no momento perfeito, quando eu achasse que eu tivesse preparada, talvez eu estaria começando agora. É E eu isso aí. teria deixado 9 anos pra trás. É isso aí. Tá, mas aí isso ainda foi tudo no blog. Depois veio o Instagram, Uhum. né? Sim. E aí foi quando aconteceu aquela coisa da tua mãe comprar o iPhone. Eu lembro lá, parcelado em 24 vezes, na GTCell. Nem existe mais, se duvidar. Você criou a conta, começou a publicar as coisas, as marcas começaram a vir. Uhum. A coisa começou a acontecer, Sim. mas ainda existia a Moça Bela. Um certo tempo depois se formou Uhum. em design de moda Isso. e decidiu colocar uma segunda marca. Sim, que a marca que a minha mãe tinha era meio que assim, não era a minha cara. E aí, depois que eu me formei como profissional da área, eu queria fazer uma parada com tudo que eu aprendi na faculdade. E aí, a gente decidiu colocar uma marca chamada Journey. Mas, quando a minha mãe colocou essa marca, que era por um motivo de sustento, né? A gente já começou quebrados. E aí, quando eu tentei colocar essa outra marca, a gente tava quebrado 2 vezes. Porque não era só dívida que a minha mãe carregava, mas também toda a questão de você investir numa empresa, empréstimo, blá blá blá, todas essas coisas que eu não tava envolvida. Graças a Deus, minha mãe fez tudo e me blindou de todos esses pontos. Mas, depois que eu coloquei a marca, coloquei uma loja física em Fortaleza e era tudo muito legal. Mas, ao mesmo tempo, se comete erros, né? Sim. E, além do mais, a gente meio que já começou meio falido, né? Dito até entrou uma Foi. parte na... Teve uma época que eu tinha acabado de sair de um estágio, eu decidi ficar aí um semestre sem estagiar por conta que eu precisava adiantar umas cadeiras e tal. E aí eu falei, vou ajudar vocês aqui na parte administrativa, né? Acaba que eu sempre trabalhei até antes da engenharia com essa parte de, sei lá, administrar as coisas, etc. E na engenharia também um pouco. E aí eu cheguei e fui fazer conta, fui fazer levantamento. O baque, meu pai. E aí eu lembro que chegou um dia que eu falei pra Vitória, cara, vocês estão quebrados assim, já tem alguns meses e vocês estão sobrevivendo, só que vocês estão sobrevivendo se afundando cada vez mais, vocês estão só cavando mais. E aí a solução é bem dolorosa, mas É tem o melhor, né? solução. Mas aí acabou que não fazia muito sentido na época a solução e aí Seguimos. seguiram do jeito que tava. Até onde dava, porque uma coisa que eu admiro muito na minha mãe é que a minha mãe, ela não desiste por qualquer coisa. E é uma coisa que eu herdei dela. Tipo assim, meu irmão, eu só vou desistir quando isso aqui não der certo mesmo. Uhum. Óbvio que existem momentos na nossa vida que a gente consegue enxergar o erro e, né, não precisar ir até o final. Mas tô falando assim, de sonhos mesmo. Hoje eu consigo discernir isso muito bem, né? Na minha vida, sou uma adulta, casada, enfim. Mas na época, seguimos. E até por insistência minha, mãe, por favor, mãe, vamos continuar. E aí, depois de um tempo que as coisas continuaram não dando certo, olha só. Fomos um pouco mais à frente. E aí, eu cheguei num ponto que a minha carreira de blogueira tava crescendo e eu precisava decidir. E aí, tô fazendo nada direito, nem administrando a loja, nem sendo blogueira, nem produzindo conteúdo, enfim. O que eu vou fazer? Uma coisa ou outra? Eu lembro dessa conversa aí também. Uhum. Eu lembro da gente sentando e eu falando assim, cara, eu acho que você precisa decidir alguma coisa, foca em uma coisa. Você não vai perder o seu diploma, você não vai perder sua expertise. Se você quiser parar com a loja ou parar de atuar, né, nessa parte mais background da moda. E se você não quiser ser blogueira também, Sim, não tem problema, você foca nisso e faz isso dar certo, faz a loja dar certo. sim. E aí eu lembro que realmente acho que eu preciso focar em alguma coisa. Sim. E aí eu fui no que dava mais dinheiro. Porque não é que eu ganhava o dinheiro,
mas que você faz duas escolhas. Você gosta das duas, você tem duas opções, você gosta das duas coisas. Mas uma te rende um pouco mais do que a outra, eu vou ficar com o quê? Com o que tá me rendendo, né? Uhum. Enfim. Então, continuei com a minha carreira de blogueira, mas eu tava pensando aqui agora, é muito louco como você tem que blindar seu coração de duas maneiras. Uma de não achar que tudo é impossível, Uhum. porque eu não imaginava que a gente fosse viver as coisas que a gente vive hoje. Total. E que a gente estivesse no nível profissional que a gente chegou, né? Falando com toda a humildade do mundo, mas sem reconhecer que chegamos muito longe, mais longe do que eu imaginei um dia. Uhum. E também não focar, sei lá, no quanto que você quer muito chegar num lugar sem colocar metas menores, entende? Tipo assim, você tem um objetivo grande, mas você tem metas. Então Uhum. você precisa ser disciplinado com as coisas que você deseja fazer. Porque muitas vezes a gente sonha muito grande. Eu sempre falo isso pra todas as minhas seguidoras, ó. Sei lá, eu quero ter uma carreira internacional, eu, Vitória, agora. Mas o que eu preciso fazer pra chegar até lá? Eu não posso simplesmente Sim. só ficar, oi, tudo bom? Um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. E também não posso ficar pensando no não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Tem que haver um equilíbrio pra tudo isso. E eu acho que essa foi uma coisa muito boa. A minha mãe nunca me fazia pensar que nada era impossível. Eu tenho convicção que foi ela que implantou isso em mim. E sempre falava, minha filha, vá, se der errado, você tem pra onde voltar. Né, já O não vivi. você já tem. Não, e já vivi também da dificuldade da dificuldade. Eu já passei por aquilo. Inclusive, se hoje Deus me tirar tudo, como um dia eu já vi em histórias aí da Bíblia, eu vou. Velho, já sei o que é isso. Deus vai estar comigo nessas situações, Uhum. entendeu? A história é Mas. Jó, só pra... A história de Jó. Vale a pena ler. E é muito louco tudo isso. Olhando, parando pra contar a história, assim, é bem bizarro. E aí, quando chegou nessa hora dessa decisão Cruel. entre escolher carreira de blogueira, que na época era blogueira mesmo, o termo era blogueira. Isso. Até as pessoas que trabalhavam com Instagram era por causa do blog, o blog foi Exato. tipo a mãe de tudo. E a carreira de empreendedora na moda. Uhum. Daí você optou pela carreira de blogueira. E aí as coisas começaram a acontecer, já estavam acontecendo, né? Sim. Mas nas proporções bem menores. Uhum. E aí foi a hora que tu focou e eu lembro que focou de verdade. Que eu Sim. ficava até preocupado. Não virava noite. Virava noite. Era eu virando noite estudando e ela virando noite editando, criando texto e fazendo as coisas, eu lembro. E teve uma época muito importante também da minha carreira, que essa você não pôde acompanhar de perto, porque você estava focado no seu TCC. Que Verdade. eram as viagens. Isso. Né? Eu viajava muito com as minhas amigas a partir de 2014. Vocês, desculpa interromper, mas vocês foram, acho que o primeiro grupo de blogueiras a se unir e a fazer o que hoje é conhecido. Que hoje, acho que já ficou um pouco mais pra trás também, mas era as Fashion Trips, né? Vocês foram as primeiras a implantar isso aqui, tipo, vocês meteram as caras, não foi? Foi. Era um grupo de 3 ou 4. 4. Né? Começou com 4, depois fomos pra 3, depois foi pra 3. 5. Aí foi mudando, vinha sempre um e participava da viagem, mas era sempre o mesmo grupo, né? Que era tu, a Mi e a Manu. Isso. E aí vocês implantaram isso. E eu lembro que, cara, vocês rodaram o mundo, as marcas compraram a ideia. Foi um negócio muito louco. E é muito bizarro, porque todo mundo imaginava nessa época que as marcas convidavam a gente pra uma viagem, pra um destino. Sendo que a gente fazia tudo. A gente organizava todo o projeto, vendia pras marcas. E aí cada uma dava um pouquinho. E aí a gente mesmo comprava passagem, fechava hospedagem, carro, tudo. Faziam tudo desorganizado. Eu faltava ficar louco. Eu falava, sério, pelo amor de Deus, quando vocês estão fazendo assim, cuidado, preste atenção. Sim. Primeira viagem pra Argentina, foi pra Argentina, né? Foi um fotógrafo, um maquiador, 4 blogueiras. Cada uma levou 68 looks. Cada uma. Em quantos dias? Acho que 6 dias. 6 dias. E aí, mesma história. Quanto mais você faz, mais as marcas veem que você faz. Então a gente conseguiu vender esse projeto para vários outros destinos. Marcas compraram o nosso projeto. Então, ao invés da gente levar 5, 6 marcas, a gente levava... Uma marca levava a gente. Eu fui pro México, pra Cuba, né? Já passei uns bons perrengues. Mas foi muito louco. Essa época foi muito boa. E aí, era a época que a gente menos se via, né? Mas eu acho que foi nessa época que meio que virou a chave de falar assim, cara, isso aqui tá dando certo. Isso aqui tá dando certo. Foi. E eu lembro que nessa época eu tava fazendo TCC, então foi até meio que casou também, né? E nessa época, um fato muito importante é que eu não conseguia, com essas viagens, ganhar dinheiro, lucrar. Pelo contrário, a gente pagava um pouco antecipado. Mas dava uma projeção do trabalho e eu morava com a minha mãe. Então, minha mãe me sustentava, tu me ajudava e aí dava tudo certo. Não tinha conta pra pagar, como hoje é um pouco diferente, né, amor? A nossa realidade.
Mas eu acho que aí que foi o turning point aí da coisa, né? Que foi tipo, cara, dá pra acreditar nisso, né? Total. Dá pra acreditar nisso. Foi 2014 isso. É. 2015, desculpa. Enfim, e aí tínhamos bons, longos anos. Teve um período que quando eu comecei a andar com a Mi, com a Manu, eu vinha bastante pra São Paulo, então eu viajava. Então eu comecei a trabalhar com marcas daqui. As meninas também me ajudaram muito, eu pude ajudar muito elas. Então vim pra São Paulo Fashion Week. Tudo assim, pagava minha passagem, eu mesma pagava pra vir. Era. E esse é um sacrifício que muitas vezes você tem que fazer pela sua carreira. Porque, Ficava nos hotelzinhos, tipo, meu Deus, R$50 a só diária do Jesus. hotel. A Manu caiu lá de cima da escada, nunca Ah. vou esquecer. Teve uma vez que eu dividi uma sala com 4 pessoas, a sala de uma pessoa que eu pedi emprestada, da Thalita, que fez meu bolo de Eu aniversário. E, tipo, várias pessoas puderam me ajudar. A Luiz Hermeto me ajudava muito Sim. também. Então, são pessoas que eu sou muito grata. E nessa caminhada, você precisa de pessoas. E você faz amigos, né? Total. E você não pode achar que tudo na sua vida você faz só. Uhum. Você não consegue. Você vai poder fazer, mas me escute. Faça conexões. Tenha amigos. Caminhe junto com as pessoas. Cresça com elas. Faça elas crescerem da maneira que você puder. Enfim. Você não perde nada com isso. O ser humano é um ser sociável, né? Uhum. É um ser que vive em grupo. O ser humano foi feito pra criar, Sim. pra andar em grupo, né? Então não queira tocar a sua carreira ou os seus planos só em prol de si mesmo. Uhum. Na oportunidade que você tiver, Sim. alavanque outras pessoas. Total. Traga-as pra perto de você, pra que você também possa fazê-las crescer, pra que você também cresça. E até falando agora numa visão um pouco mais de empreendedor, que é a nossa realidade de hoje. Se uma pessoa tiver uma oportunidade que trabalha com você de voar mais alto, não seja a pessoa que vai limitar o voo dela, pelo contrário. Seja o combustível que vai permitir com que ela dê essa partida, que ela dê essa arrancada. Se todo empreendedor tivesse essa visão, proporcionar para as pessoas, para a equipe dele, oportunidades para que elas cresçam, para que elas voem mais longe, às vezes até saindo do próprio ecossistema ali do negócio dele, a gente com certeza teria bons ou melhores profissionais no mercado em todas as áreas. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta na época da engenharia. As empresas, elas não investiam nas pessoas porque elas tinham medo, por causa do aquecimento do mercado, de perder aquele profissional. Só que aí acaba que isso torna o mercado medíocre. Exatamente. Aquele mercado mediano, sem pessoas excepcionais. Verdade. E a gente não pode querer que tenha só uma pessoa excepcional. A gente tem que querer que todo mundo seja excepcional para o excepcional se tornar médio. Verdade. Conexões, network e muito mais você vai ver por aqui. Já viu? Mas conexões é tudo, assim. Não por só interesse, porque a gente fica usando essa palavra de uma maneira muito pesada, né? E interesse não é nada ruim, gente. Todo mundo tem interesse. E é só ser honesto com as coisas. E falar, ó, eu acho que você pode me proporcionar grandes coisas, eu posso te proporcionar grandes coisas. E no meio de tudo isso, acima de tudo isso, tem uma grande amizade. Então, com as minhas amigas sempre foi assim. E sempre que a gente precisa de alguma coisa... Ei, amiga, divulga aí alguma coisa pra mim? Beleza, tô aqui, velho. Dá uma forcinha lá no post. Dá uma forcinha ali. Ou então, ó, vou lançar isso aqui meu, tu pode me ajudar a divulgar? Lógico que eu posso. E eu sei que não é por isso que eu faço, mas sempre que eu precisar de alguma coisa delas, elas também vão poder me ajudar. Total. Reciprocidade, não é mesmo? O nome Total. disso? É vida em comunidade. É isso. Sabe? É vida em comunidade. Só vamos parar de usar o termo interesse como se fosse a pior coisa do mundo. Porque todo mundo nessa terra tem interesse. Você sempre tem interesse. Você tem um interesse em estar ouvindo isso aqui. Exato. E eu tenho interesse que você escute. E o interesse não é que você dê audiência pra gente. Simples assim. Pelo contrário, a gente Você é importante pra gente. É isso aí. A gente quer, de fato, trazer alguma transformação na sua vida. Exato. A Vitória usa uma frase que eu gosto muito, que depois a gente pode também fazer um podcast sobre isso, que é transformed to transform. É isso? Então, transformada para transformar. Então, transformado para transformar. As coisas não param na gente. Exato. Então, o network tem muito a ver com isso. Total. Daí, a jovem Vitória, uma garota de 20 anos, Inofensiva. desbravando o mundo, mudando a sua realidade, saindo da sua terra e conhecendo o mundo, novas culturas. Né? Nunca tinha nem saído do Brasil, de Fortaleza, do nada a menina foi pra Argentina, pra Miami. Antes disso a gente tirou nosso visto, né, e tal. A gente já tinha ido, já tinha rompido essa barreira, que também pode ser um podcast. Cara, quantas coisas, tá vendo? Ó, vamos produzir conteúdo pra vocês e falar tudo que a gente puder falar pra gerar algum impacto. Pra destravar a sua vida, como a gente destravou a nossa. Vala! Eita!
Você tem que entender uma coisa que naquela época, cara, se hoje é muito incerto trabalhar com o que a gente trabalha, naquela época era sem previsão nenhuma de que isso ia durar 2 anos. Não, hoje é considerado um trabalho. Hoje já é, hoje você tem uma perspectiva e É. a coisa tá crescendo, graças a Deus e graças a pessoas que levam isso a sério. Exato. Mas na É aí que época não fazem era a nenhum coisa trabalho. acontecer. Total. E aí chegou a hora que o Vitinho Entrou! começou a trabalhar com a É. Vitorinha. Vitinho sempre esteve dentro, né? Participando de tudo, me Isso, mas- apoiando. Foi uma das pessoas que mais me encorajou, que acreditou em mim. Obrigado. Junto com a minha mãe, junto com meu irmão, que eu colocava de escravo pra tirar minhas fotos. É. Qualquer pessoa que tava lá, mas principalmente meu irmão, que era um pivôs. Pivôs é pivete. E aí entrou o Vitinho, que já tava dentro, mas de fato para produzir todo o conteúdo, pensar, planejar, me fazer ver que eu tava sendo trouxa para algumas marcas, né? Porque nunca tinha lidado com isso na minha vida. O Vitor entrou pra me dar um ar de esse é o seu trabalho, seja profissional, para que as pessoas possam encarar você como um profissional. Você não quer ser reconhecida como um profissional, então você precisa ser profissional. E aí, levei esse tranco aí eu, opa, acordei. Vamos trabalhar direito. E aí nós começamos a trabalhar junto. Acabou que eu larguei a engenharia. Isso também vem depois a gente conversa mais sobre isso. Porque é uma história muito profunda. E aí começamos a trabalhar junto, começamos a literalmente tentar profissionalizar a coisa, fazer a coisa se tornar profissional em todos os aspectos, em todas as áreas que a gente podia. Sim. E foi também um outro turning point também na história, né? Foi outro ponto, assim, bem importante, que foi quando a gente conseguiu sair, não, tipo, alcançar marcas de moda do Brasil inteiro, literalmente trabalhar com marcas do Brasil inteiro, não só mais Fortaleza e São Paulo, mas marcas do Brasil inteiro. E a gente também conseguiu acessar outros nichos de mercado, além da moda. Sim. Que foi, primeiro, a parte de cabelo. Eu lembro até o nome da marca, mas... Ela não tá patrocinando esse podcast, né? Vamos pular. Fica aqui essa aba de patrocínios. E aí, começamos a trabalhar juntos, começamos a fazer conteúdos, começamos a ser bem mais intencionais nos conteúdos. E nesse período a gente reajustou, tipo, tudo. Desde preços até agenda, quando que dias da semana a gente ia fotografar. E Vitor começou, né, sem saber mexer nas coisas, mas o menino pensa no menino determinado, que ele aprendeu foi tudo, meu amiguinho. Obrigado. Do nada, o menino, pera ainda, que é o que eu for fazer, eu vou fazer direito. E aí ele, nesse processo, foi aprendendo tudo pra se aperfeiçoando, né? Se profissionalizando também. E no começo eu fazia parte de background total mesmo, mas era assim, tipo de parte comercial, né? Sim. Parte comercial e logística, mas eu não sabia fotografar, não sabia gravar. Não sabia setar a câmera, Eu sabia apertar um botão, só isso. Era sabia 2, o de ligar e o de clicar. Então, foram muitos processos e também teve o processo do Vitor se profissionalizar e se aperfeiçoar. O que foi muito bom, porque eu senti muito mais segurança, né? Tipo assim, é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu sei que quer o melhor pra mim, muitas vezes mais do que eu mesma, porque era aquele momento que eu tava assim, preguicite, cansada, fazendo isso há muito tempo. Eu Vitor, bora, menino, levanta daí, bora fazer esse negócio direito. A gente sempre fez muitas coisas com muita excelência, mas tinha umas horas que eu tava bem cansada. O Vitor, ficou bom não, refaz. Tá bom não, isso aqui, pelo amor de Deus, é teu nome em jogo. Aí eu, tá bom, vamos lá de novo. Então era assim, você trabalhar com pessoas isso de modo geral, que você sabe que torcem por você e que estão ali pra viver por você, mais do que você mesma, é tipo assim, mano, isso aqui não tem elo de confiança mais forte do que isso, né? E aí foi um momento que eu falei, eu posso confiar, eu já sabia disso, mas assim, nesse quesito profissional, eu posso confiar nele pra tudo, assim, pra tudo mesmo. E foi aí que a gente começou a fortalecer. Então isso nunca enfraqueceu o nosso relacionamento. Não, acho que porque pelo a gente contrário. sempre soube lidar muito bem com isso, né? E eu acho que uma das coisas que mais pesaram pra que tudo desse certo é que os dois tinham o mesmo objetivo. Exato. Né? Eu tava por você tava por mim. Exato. E nós estávamos pela nossa família. Exato. E é assim até hoje. Exato. Então eu acho que esse é o grande ponto. É tipo, levando um pouco pra nossa fé, é meio que a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só. E eles são indivisíveis, mas eles são únicos em si, mas ao mesmo tempo eles são um só. Sim. Então, é meio que isso. Sim, eu acho que esse verdade. é o principal princípio que fez com que a gente chegasse até aqui. E que com certeza é o que vai levar a gente mais pra frente, que é
literalmente essa cobertura e essa unidade. Essa Sim. unidade, acho que a palavra é essa. E aí veio um outro ponto que eu também acho importante, que não estava na pauta. Temos aqui uma mini pauta. Essa pauta Não, vai melhorar, Meu mas... irmão, essa pauta tá Não, uma muito pauta paia, viu? dessas, bicho. Essa pauta tá diferente. Que foi quando a gente viu que os nossos valores, os nossos princípios não estavam alinhados com a parte do nosso trabalho. Que a gente não estava se dando o valor Aham, que o nosso Pai Celestial dá. sim, E tava faltando isso sim. no nosso equilíbrio profissional, digamos assim. E na verdade, tudo começou quando a gente conheceu de fato o amor de Jesus. Total. Que para muitas pessoas o nome disso é conversão. Hum. Foi quando a gente se converteu. Que foi quando a gente deu de cara com o amor mais absurdo e surpreendente da vida. Que a gente falou, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Uhum. E aí é um outro podcast. Porque na verdade a gente nunca contou isso na internet, né? Como É. tudo aconteceu. Vai ser vídeo pro canal também. Mas acho que tem que ser podcast porque a história é longa. Podcast, viu? Foi quando eu comecei a entender a minha identidade em Deus. O Vitor começou a entender a identidade dele em Deus. E outras coisas que eram questionamentos foram começadas a ser reveladas também. De, tipo assim, por que o Vitor saiu da engenharia, que era o que ele tinha uma grande certeza na vida dele, e sabe, não trabalha mais com isso. Então, tipo, foi havendo um alinhamento. E essa questão de descobrir a nossa identidade foi o que fez a gente entender o nosso valor pra Deus e como as pessoas não dão valor pra gente quando a gente não se dá valor. Total. Então esse foi mais um turn point? É assim que Turning chama? point. É. E aí isso é uma das coisas que eu mais amo, inclusive, no Se Enxerga, cara. Que é essa coisa de mostrar pras mulheres que se elas se enxergarem, não tem como as pessoas que estão ao redor dela, os ambientes que elas estão inseridas, o mercado de trabalho, tudo aquilo que elas se propuserem a fazer, não tem como elas Sim. olharem diferente. Sim. Se você se enxergar, se você entender o seu valor, quem você é, o que você foi feita pra fazer, todas essas coisas, não tem como as pessoas ao redor também não enxergarem isso, sabe? Verdade. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que é quando, eu não vou aqui declamar ela certinha, porque senão eu tenho até que pegar aqui, mas Declamar é é muito basicamente quando fala que a lâmpada se coloca no mais alto lugar para que ela ilumine todo o lugar, todo o cômodo, todo o ambiente, e não debaixo Sim. da cama ou do sofá, enfim, escondida. E quando a lâmpada ilumina, cara, todo mundo sabe onde que ela tá, todo mundo sabe pra onde olhar Uhum. quando essa lâmpada tá brilhando. E é isso que... Isso é uma das coisas que Jesus quer fazer na nossa vida, que Exato. Deus quer fazer na nossa vida, pela comunhão do Espírito Santo, que é entender quem a gente é, entender o nosso brilho, o nosso valor, e na hora que você tá no lugar certo e você tá brilhando, cara, não tem como não olharem pra esse lugar e falarem, tá ali a luz. É, Não tem como não te enxergarem. Se você se enxergar, verdade. não tem como não te enxergarem. E é um processo muito louco, porque Deus te mostra o seu valor nele. Não é o seu valor isolado, é o seu valor nele. E eu amo a continuação desse versículo que fala, né? Para que vejam as suas boas obras. Então, de quem são as boas obras? Suas, mas culmina em um ponto, que é para que glorifiquem o seu Pai que está no céu. Total. Então, tudo que a gente faz, talvez hoje você não tenha um entendimento, né? Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, não tem entendimento do que é esse amor ou do que foi o sacrifício de você, de Jesus na sua vida, pra sua vida, por você, mas eu oro para que você tenha essa revelação, esse encontro do que foi isso que mudou a nossa vida, assim. E é o que Total. muda todos os dias, né? Nunca vai parar. O fato da gente ter entendido o nosso valor foi o que fez a gente se colocar numa posição de não é uma soberba, mas eu não mereço só isso, eu não trabalho só para isso. Foi adicionado propósito no nosso trabalho, né? Total. Que era uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, com que assim... E aí todos os meus amigos que viviam para Jesus falavam propósito, propósito, propósito. E eu, o que é isso? Tudo tem um propósito, para tudo você faz por um motivo, ou por vários você faz algo. E aí foi quando eu entendi que eu não tô aqui pra fazer qualquer coisa, eu não tô aqui pra trabalhar de qualquer jeito, e eu não tô aqui pra aceitar qualquer coisa, aceitar o que as pessoas dizem. Chegavam e-mails de trabalhos que era assim, você faz isso, se você não quiser também tem mais um monte de menina pra fazer. E aí você fica, qual é o meu valor no meio disso tudo? O que as pessoas estão enxergando de mim? Porque se tem várias outras que podem fazer esse trabalho, por que eles entraram em contato comigo? Não, pera, aí o Vitor sempre falava, calma, tem alguma coisa que eles estão vendo e que não é que é meu único, que eu sou a melhor blogueira do mundo, mas que cada um tem.
A mas que individualidade. Deus colocou diferente em cada um. Então, tipo assim, eu tenho que saber reconhecer isso em mim para que os outros possam reconhecer. E esse foi o. Deixa eu fazer um sound effect. Não, eu não sei instalar o dedo. Isso! Esse foi o ponto que foi uma grande virada na nossa carreira. Quando eu falo nossa, o Vitor pode não estar aparecendo o tempo inteiro, mas é nossa porque nós trabalhamos juntos. Então, às vezes pode ficar meio confuso para algumas pessoas. Mas o Vi Rocha hoje é uma empresa, né? Uhum. Nós temos funcionários, nós temos um CNPJ, nós temos as contas para pagar, tudo aquilo que uma empresa tem, né? Aqueles impostos que eu detesto os Maravilhosos. nomes, mas eles chegam, né? Sempre. Não esquecem da gente, Não esquece. Isso aí ninguém insistentes. esquece de jeito nenhum. Ele é uma empresa em que a gente tem muito amor, muito zelo. Mas a história é muito bizarra, né? Como que tudo aconteceu. Bizarra É. de bom. Uhum. Total. E aí, nessa doideira toda, um pouquinho depois que a gente começou a trabalhar junto, nós começamos a trabalhar juntos, nós casamos, e aí Sim. também é uma outra história. Meu Deus, tudo mudou. Viemos para São Paulo. E por que nós viemos para São Paulo? Aí eu vou deixar 2 respostas para Vitória dar. Vamos ver se ela lembra quais são as 2 respostas. Ah, É a resposta para quando a gente sabe que a pessoa não quer ouvir e a resposta para quando a gente sabe que a pessoa quer ouvir. E aí, qual que é a resposta para quando a gente sabe que a pessoa não quer ouvir? a gente veio por trabalho. A gente veio pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, né? Alcançar nossos objetivos. É isso que a gente responde quando as pessoas perguntam. São Paulo é a cidade que tudo acontece, é a cidade que exatamente. nunca para, tudo sai daqui, cara. Como não vir pra cá? Exato. Uma dica, venha pra cá quando Deus disser pra você vir, tá certo? Porque senão você vai estar no lugar errado, na hora errada, fazendo o que você não é pra fazer e deixando de viver o que você deveria fazer. Uhum. Então, essa é a nossa resposta mais curta pra quando a gente olha nos olhos da pessoa e sabe que ela não tá afim, ela tá perguntando só por educação. Qual é a resposta pra quando a gente É. sabe que a pessoa quer ouvir? Vai, Vitor, conta, tu é muito melhor contando Não, isso. vai lá. Mas depois eu vou contar um pouco do nosso passado relacionado a São Paulo. Mas a gente sabe que a gente veio pra cá porque Deus falou pra gente vir pra cá. Pra mim, a melhor coisa que eu colhi em São Paulo foi profundidade com Deus. Deus me levou pra novos níveis bizarros, assim, de não imaginar que era possível ter um relacionamento assim com Deus, um relacionamento de pai pra filha. Que eu vou construir isso, nós construímos isso todos os dias, né? Não cessa, não existe ninguém que conhece Deus por completo. Então a gente todos os dias vai conhecendo mais e se tornando mais parecido com Ele. Uhum. Mas eu amo o fato de que Deus nos chama pra coisas grandes com Ele, né? Sim. E quando eu falo grandes, não é coisas visíveis, não é você ter o maior Instagram do mundo, não é você estar sentado com as maiores pessoas, as mais influentes do mundo, mas porque eu acho que grandes planos de Deus sempre envolvem pessoas, né? Uhum. E a gente não foi chamado só pra vir ganhar dinheiro. Eu creio que Deus quer nos abençoar dessa maneira também. Uhum. Faz parte. Exato. Mas é muito além disso, é muito mais profundo que isso. São vidas, né, que Deus quer tocar, não só através da minha vida, não só através da do Vitor, mas de todo mundo que entender que foi chamado pra isso, né? Nós somos comissionados pra isso. Total. Então, são muitas vidas que precisam enxergar que a melhor vida do mundo é vivida com Jesus e que você precisa simplesmente aceitar, receber esse amor. Você não paga nada por isso, você não tem que se debater por isso. Você só simplesmente aceita que você é amado e que existe uma vida abundante pra você. E que foi Uhum. essa vida que a gente recebeu, né? Então Total. a gente tá aqui pra espalhar isso pras pessoas. São Paulo não é, tipo, a nossa casa, não é o lugar que a gente vai morar pra sempre. Mas hoje a gente chama de casa porque a gente sabe que é o lugar que Deus colocou a gente pra estar aqui. Total. Mas que daqui a pouco pode ser outro lugar. Se for Fortaleza, vamos voltar pra Fortaleza. A gente sempre fala isso, não é regredir. Uhum. Apesar de que a gente não sente nenhum direcionamento pra isso. A gente vai pra Agora, onde, Exato, pra onde nós formos chamados aí. exato. Mas dá teu ponto de vista, porque eu amo quando tu fala sobre isso. Contar a história? Não, né? Mas, basicamente, quando a gente veio, a gente simplesmente ouviu de Deus que deveríamos vir. Eu falei pra Vitória, cara, eu acho que a gente tem que ir pra São Paulo, acho que é a hora. Na mesma hora ela falou, tá, vamos, mas como que a gente vai fazer? A gente tinha um apartamento alugado em Fortaleza, com o contrato andando ainda. Enfim, largamos tudo, parando pra pensar hoje. Jesus, preju, Aham. baita de um preju, mas era o tempo. E quando, cara, se Deus te der entregar algo
seja fiel, rasga tudo, taca tudo fora e só vai executar aquilo que ele te comissionou a fazer, aquilo que ele te direcionou a fazer. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Foi provavelmente a primeira grande decisão que a gente tomou depois de casados, né? Que foi vir pra cá. Nós viemos, passamos um tempinho e depois, só pra ver apartamento, não sei o quê, voltamos pra Fortaleza. Um mês depois a gente já tava aqui. E foi tão rápido que até os nossos pais meio que, tipo, quê? Pra onde? Quando? São Paulo? Por quê? Hã? Foi muito E, duro. e é assim. Eu queria só deixar bem claro que Deus, ele consegue te abençoar onde você estiver. Uhum. Ele conseguiria abençoar a gente lá em Fortaleza, consegue abençoar a gente em qualquer lugar do globo terrestre. Isso não é problema pra Deus. Uhum. Posição geográfica não é problema pra Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Se o motivo fosse abençoar, ele poderia ter mantido a gente lá. Uhum. Quando a gente veio pra cá, era muito claro que o propósito era, enfim, pra alcançar mais vidas, pra tocar mais vidas, pra espalhar a mensagem do evangelho, pra espalhar o amor de Jesus, pra espalhar o que é a comunhão com o Espírito Santo, o que é confiar no Deus Pai, o que é entender o que é a paternidade em Deus, Uhum. que você é amado, que você é aceito, que você é justificado, que não existe mais peso sobre você, sobre a sua vida, que você pode ser leve, que você pode ser verdadeiramente livre. Sim. E que essa liberdade que ensinam pra gente não é bem liberdade. Na verdade, é um grande de um aprisionamento. E quando você entende que você é livre, você entende que você é livre independente de qualquer coisa de verdade. E que você só precisa de alguém Sim. pra ser livre. Que é do amor de Jesus. Enfim. Então hoje tudo que a gente faz, e com certeza tudo que a gente vai fazer, é simplesmente pra que a gente possa tocar mais vidas, pra que a gente possa literalmente pulverizar, espalhar, plantar, espalhar sementes por onde quer que a gente consiga. Qualquer caminho que seja, qualquer o veículo que seja. Uhum. Isso aqui é só mais um lugar que a gente vai tentar e que a gente vai se esforçar pra plantar Sim, semente na vida de pessoas. verdade. É só isso que a gente espera e é isso que a gente foi chamado a fazer. Verdade. E se você tá ouvindo esse podcast, duas coisas. Saiba que ele nasceu primeiro no coração de Deus para entregar essa mensagem para você. A gente vai falar sobre coisas diversas aqui. Pode parecer só uma simples história de uma pessoa que talvez você nem queira saber. Se você abriu esse podcast é porque você gostaria de saber um pouco mais. Mas a intenção não é nunca por que que eu, ou então por que que o Vitor, ou então por que que nós, mas é o que Deus fez na nossa vida e que a mesma coisa tá disponível pra você também. É. Então não é algo exclusivo dos queridinhos de Deus. Eu me sinto muito amada por Deus. Posso falar com toda certeza que Deus me ama muito. Ele fez nevar, porque o Vitor orou. Não, ele ama muito o Vitor também. O Vitor orou pra nevar num dia que nem ia nevar e do nada caiu uma nevasca. Então eu sinto o amor de Deus nos detalhes e é isso que a gente quer pra sua vida. Sempre, tudo que a gente for falar pode ser moda, que as pessoas menos relacionam com Deus, ou qualquer coisa que você não consiga relacionar com Deus, saiba que Deus está em todas as coisas. Ele E é que indivisível, ele e é ele- inseparável. E ele é o criador de todas as coisas. Não há nada que existe no mundo que não foi Deus que criou. Tem outras coisas deturpadas, que aí, né, Deus não compactua com isso, mas que Deus é o Deus, ele é o Deus criador. Então ele criou todas as coisas. E ele formou você. É isso aí. E a segunda coisa que eu queria falar é que vocês vão ver muito o Vitor chorando nesse podcast. Não, Tô brincando. ninguém nem chorou nesse? Mas você se emociona Não, assim. nem vi isso. Para de cortar os pedaços. Alguém viu isso? Não, Ninguém ninguém viu. viu. Mas o Vitor é uma pessoa que é muito emotiva e que eu amo, admiro. Eu não sou emotivo. Coração de pedra, coração Não. de gelo. Nem me vem, mano. Olha pra essa careca. Se tiver um vídeo algum dia, vocês vão ver essa careca aqui, uma cara de mal Eu revoltado. amo que o coração dele transborda. E que eu não vou esquecer que isso já levou muitas vidas pra Jesus. Pode você transbordar e simplesmente se emocionar e deixar fluir. Viemos para São Paulo, foi incrível, está sendo incrível e será ainda mais, porque Deus sempre tem algo novo, sempre Verdade. tem algo fresco. Só mais uma, lá em Isaías ele fala por 2 vezes seguidas, quase em menos de, sei lá, 3 ou 4 capítulos. Não vedes que tenho algo novo, algo fresco para vocês. Então Deus sempre tem algo novo, sempre tem Verdade. algo fresco e ainda vai ser tudo muito mais incrível. E é isso? É isso? É isso? É isso, né? Eu acho que agora o nosso propósito é esse. Depois que a gente entendeu que é tudo sobre pessoas e que Deus
tudo isso aqui que Deus pensou, planejou, é sobre os filhos dele, as pessoas que ele criou e que ele ama. Então, a gente não pode viver senão pra isso. Se não por isso. Exatamente. E aí, mas e aí eu fiquei com uma questão que aí não sei se vai caber aqui agora, esse negócio já tá longo, muito tempo. Como que a moda se conecta com tudo isso? É bizarro, né? Como que se conecta a moda com um propósito divino? É. Como fazer isso? Como fazer isso? Será que cabe aqui ou será que cabe um Acho outro? que a gente pode dar só uma pitada aqui, mas eu acho que um mais profundo rola bem. Tu acha que eu deveria falar aqui? Não sei. Será que não é bom sempre deixar um... É aquela coisa, né? Aquela estratégia. Sempre tem que deixar umas cenas finais no filme, sabe? Os easter eggs, ou então uma cenazinha final que o cara fala "Ah, ele não morreu". Sabe o final da Carminha? Pum! Então a gente deixa pro próximo. Vocês estão vendo quem é a cabeça pensante do negócio, né? Vitor Hugaquino. Então é isso, mais um episódio terminando. Finalmente conseguimos gravar 2, glória a Deus. Oi, Jesus, era pra gravar 4. Não temos nome ainda. Eu já tenho uma ideia. Qual é o... Já tem ideia? Viscast. 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 É quase tipo... Mas Viscast é não difícil, ficou né? bom, não. Vicast. Vicast. Vis é muito complicado. É, Vicast. 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 Vicast é bom. Vicast é... Eu tinha pensado em um outro, mas eu não vou falar. Vamos ver É aquele Vicast que- 3 vezes como é que fica. A gente testa as palavras falando 3 vezes ela rápido. Vicast. Vicast. Gostei. É. Rolou bom? Acho que sim. Tem que fazer alguma coisa quando termina o podcast? Clicar em gostei, se inscrever Não, no canal? eu tenho que parar o gravador, só isso mesmo. Então é isso, né, galera? Compartilha com a galera, cara. Olha, eu não sei onde é que a gente vai botar isso ainda, se é no Spotify, Não, no Spotify é muito Deezer. chique, eu quero no Spotify também. É, Spotify, Deezer, podcast da Apple aí, não sei. Vou botar em todas. Paga, né? Espero que não. Oh, Jesus, eu acho que paga. Eu espero que Tem não. ninguém nem patrocinando nós, mas a gente faz isso pelas vidas, né? É que isso Jesus aí. quer alcançar isso aí. Compartilha com a galera, manda pra alguém aí que, sei lá, ainda não conhece o nosso trabalho ou que essa história faz sentido pra algum momento de vida de alguém. Verdade. Compartilha, manda. E é isso. E a frase que eu quero deixar com você antes de encerrar, aí quando eu falar, a gente encerra, tá bom? Fechou. Tipo de supetão. Pum. Quando há propósito, há recursos. Fim! Boa. É nóis. Falou!